Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Maria e quero te convidar para refletir o nosso ano bíblico que está no livro de Isaías, capítulo 37 ao 39, e também no livro de 2 Reis, capítulo 18 ao 20. E aqui nos fala a respeito de Ezequias. Quem foi Ezequias? Aqui no capítulo 18 de 2 Reis, no verso 5 e no verso 6, nos fala assim: Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. E aqui também, no finalzinho do verso 2, nos fala o nome da sua mãe. E nós já vimos que na palavra de Deus, quando é dito o nome da mãe do rei, aquele rei foi bom ou também pode ter sido muito ruim. E nós vemos aqui que o nome da mãe dele era Abi, e ela era filha de Zacarias. Nós vemos aqui que Senaqueribe, ele prosperou, e os reis ao redor, ali todo o povo, teve conhecimento disso. E Senaqueribe resolveu invadir Judá, tomar aquele reinado, aquele reino próspero. E Ezequias teve medo. Ezequias, mesmo obedecendo a Deus, ele teve medo. E ele conversou com Isaías, e eles oraram, e eles jejuaram. E aqui no verso 15 do capítulo 19, nos fala a respeito da oração de Ezequias. Ezequias, ele diz assim, no verso 18: Ó Senhor Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente é o Deus de nossos pais, os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Ele reconhece ali, ele começa a oração reconhecendo quem é Deus. É o dono, é que fez, que faz. E Deus colocou anjos para destruir aqueles soldados. E os 180.000 soldados foram destruídos. Aqui no Espírito de Profecia, nos diz assim a respeito do início do seu reinado. Quando ele começou a reinar, ele fez o quê? Ele solicitou a ajuda dos sacerdotes e levitas que tinham permanecido leais. E ele disse assim: nossos pais foram infiéis. Ele confessou: fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova e o abandonaram. E aí ele completa: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo de sua ira se afaste de nós. Ezequias, ele reconheceu que Deus, somente Deus, poderia dar ordens e que a obrigação deles era obedecer. E Deus mandou os anjos eliminar aquele exército. E quando foi no outro dia, os 180.000 soldados tinham sido dizimados. E Ezequias, quando ele acordou, que ele viu que não tinha mais exército, ele correu. Ele correu e se escondeu. E seus 2 filhos mataram ele. E o terceiro filho ocupou o lugar dele. Reinou em seu lugar. Reinou em um reinado destruído. Então, que nós possamos nos apegar a esse nosso grandioso Deus. Em meio a um povo ali que tinha os seus reis, que eram praticantes de abominações, idólatras, todo tipo de maldade aqueles reis faziam, Ezequias resolveu obedecer. E Deus honrou Ezequias. Então, que nós possamos obedecer ao nosso grandioso Deus diariamente, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. E que tudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.